Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar falando a respeito de discipulado na Bíblia, tá? É importante frisar que o discipulado, ele não é uma coisa exclusiva da visão celular, tá? É uma coisa que existe de maneira anterior à formação da própria Bíblia, tá? Mas enfim, vamos aos versículos bíblicos, tá? Eu vou pegar dois exemplos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, tá? Vamos lá. Discipulado no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Elias saiu e encontrou Eliseu que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois. 12. E ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa, na versão da Almeida, seu manto, em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir. Eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Vamos lá. 2 Reis, verso 2. Chegou o tempo, capítulo 2, perdão, verso 1. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. Verso 2. E no caminho Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Verso 3. O grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. O capítulo 2 inteiro, né, vai falando sobre como Elias e Eliseu eram unidos, né? Não é necessário continuar aqui, mas vocês já entenderam aqui o discipulado, né? No Antigo Testamento. Um exemplo, existem outros, né? Mas eu peguei o exemplo de Elias e Eliseu, né? Lembrando que o manto de Elias coube a Eliseu, tá? Outro exemplo de discipulado na Bíblia, né? No Novo Testamento dessa vez, é Paulo e Timóteo, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, verso 2, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, na visão celular, tanto no G12 quanto no M12 e outras visões celulares, tem esse termo, né, esse vocábulo chamado filho na fé, né? Que o discípulo é filho da fé do discipulador, né? E tá aqui a origem, né, dessa expressão filho na fé. Ou seja, é uma expressão bíblica, né? Uma expressão vinda da Bíblia. Em Filemon, verso 10, Filemon só tem um capítulo, né? Então, não é capítulo 1, é só o verso, né? Filemon, verso 10, diz o seguinte: Portanto, eu te faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Tá? Então, as cartas de Paulo, tanto em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, quanto Filemon, verso 10, mostram essa terminologia, né? Pai espiritual e filho na fé, né? Ou filho espiritual, depende da tradução. Ou seja, o discipulador, ele é um pai espiritual na vida do seu discípulo, né? Isso não é invenção, tá na Bíblia, né? Acabei de mostrar para vocês, tá? Porque muita gente participa de uma igreja, não importa se é igreja em célula, se é igreja tradicional, se é igreja histórica, não importa.
adquire os adágios, né, do linguajar e não sabem a origem, né? Então, acabei de provar na Bíblia que discipulado existe, não é invenção da visão celular, o discipulado é uma invenção da Bíblia mesmo, né? E que diversos adágios usados têm origem na Bíblia, tá bom? Então, dia 12/12, todos os anos nas igrejas em célula, é o chamado dia do discipulador. Deus abençoe todos os discipuladores, sejam eles da visão celular ou não. E é isso aí, tá bom? Shalom, graças, paz e tchau.